Boa noite a todos e todas. Estamos começando agora mais um Basement Talks. São os webinars do Basement em que a gente fala sobre assuntos de governança societária, gestão, de participações e incentivos de longo prazo, né? Outros temas relacionados. Eu sou a Ana, sou head de produto no Basement. Vou fazer brevemente minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos cacheados, curtos no topo da cabeça, estou usando uma camiseta preta e aqui o meu fundo está ofuscado com uma parede clara e uma estante de livros. Bom, para quem não conhece o Basement é um software que se preocupa em ajudar as empresas a fazer a sua gestão e a sua governança societária. A gente tem 3 principais produtos: a parte de gestão de participações, em que a gente organiza o cap table a partir do registro de ativos e de operações, as transações simples, para que a gente consiga organizar e gerar esse cap table. A gente tem um produto de rotina societária, em que a gente cuida de eventos, atas, tudo que está em volta, né, desse dia a dia societário, gerando também livros societários digitais inteligentes a partir de todas essas informações que a gente registra na plataforma. E temos a parte de gestão de incentivos de longo prazo, em que a gente gerencia stock options, ações restritas, como RSUs, partnership, que seria o plano de compra de ações fantasmas e opções fantasmas, além da gestão, da contabilização e de despesas desses planos, né, encargos trabalhistas e tributários, que é justamente o tema desse nosso webinar de hoje. É um tema complexo, que gera dúvidas, então a ideia justamente é a gente bater esse papo e conversar, né, com o Clenis e com o Igor. O Clenis, sócio-diretor da KPMG, e o Igor, coordenador de controladoria da Pipo Saúde. A gente vai poder ouvir um pouquinho aí do caso da Pipo Saúde. Convido vocês a deixarem perguntas aqui para que isso seja aqui uma discussão, um bate-papo e a gente consiga tirar as dúvidas de vocês. Primeiramente, muito obrigada, Clenis e Igor, por terem aceitado o convite para esse nosso bate-papo e queria convidá-los a se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês, da atuação de vocês nesse primeiro momento. Boa noite, pessoal. Prazer. Muito obrigado também pelo convite da parte da Basement em nome da Pipo. Eu sou o Igor, coordenador de controladoria da Pipo. Hoje é o objetivo contar um pouco do nosso caso com o controle de stock options e compartilhar um pouco com vocês sobre o conhecimento desse assunto que é tão nebuloso assim. Então, bom, boa noite, pessoal. Prazer. Sou Clênis Bezerra, sócio-diretor aqui da KPMG, da área que é especialista em instrumentos financeiros e na tratativa, né, de pagamentos baseados em ações, né, é, que inclui, né, stock options e outros ILPs. É, e é um prazer aí estar compartilhando um pouco aí do nosso dia a dia aqui no que diz respeito às tratativas contábeis e mensurações, né, relacionadas a esse assunto. Muito obrigada. Bom, a gente tem aqui uma agenda, mas a ideia é que vocês enviem perguntas também, a gente não está refém dessa agenda aqui. Então, primeiro a gente fala ali um pouquinho das características da contabilização, e aí a gente vai para o caso do Igor, da Pipo Saúde, depois a gente abre aqui para falar um pouquinho de boas práticas e responder as perguntas de vocês. Então, aqui nesse primeiro slide, a gente trouxe alguns dados da 5ª pesquisa avançada de incentivos de longo prazo, da SG Comp, desse ano, né, super recente, não só desse ano, mas desse mês. E aqui a gente tem os números com 68% das empresas respondentes utilizam Black-Scholes para calcular ali o valor justo das opções, 26% Growth Model e 6% do valor de face. Já é uma informação avançada, né? Eu convido o Clenis a comentar um pouquinho para a gente, colocar todo mundo na mesma página, né? Acredito que tem a gente aqui assistindo que já esteja aí ciente da norma, da regra, do que fazer ou não, mas o que determina a norma de contabilização? Por onde a gente começa, Clenis? Sim, não, perfeito. Eu acho que esses três grandes tópicos, né, que foi sugerido, né,
que é a questão a contabilização inicial, a mensuração e os principais riscos, né, de ter algum erro ou equívoco na tratativa contábil ou de mensuração dessas operações, acho que cobrem bem quase toda a regra, vamos dizer assim, tá? Toda a normativa que o reconhecimento contábil desse tipo de operação envolve, né? Então, basicamente, né, o primeiro ponto, né, que a gente deve analisar quando a gente olha para um plano de stock option, ou, enfim, de um ELP, né, é qual a característica do plano? O pagamento é pagamento em caixa ou em ações, né? Então, e às vezes esse pagamento em caixa ou em ações pode ser um pouco subjetiva a interpretação, né? Porque às vezes você fala que vai pagar em ações, mas logo embaixo tem uma cláusula que diz que pode ser transformado em caixa de alguma forma. Então tem que tomar cuidado com essas pegadinhas, né? Em termos Então, a depender desse tipo de se vai ser um pagamento em caixa ou em ações, você pode ter uma forma de mensuração e de revisitação daquela mensuração diferente, assim como a própria contabilização, né? Por exemplo, quando é pagamento em caixa, você trata como um passivo, né? Quando é pagamento em ações, você trata como instrumento patrimonial, né? Um outro ponto importante, olhar para qual que é o vesting period, né? Quando que você vai de fato ter direito a converter converter aquela opção para fazer exercer, né, o seu direito de ter a ação da companhia, né? Então, qual que é o período? A definição desse período é importante, porque às vezes esse período está especificado no contrato, né, no plano, e às vezes não está, né? Às vezes você tem que estimar isso, né? Então, de novo, são pontos que também nem sempre é tão simples de você identificar, né? Depois, quais são os triggers, né? Quais são os gatilhos que configura que, de fato, você já tem direito a exercer a sua conversão em ações, a você adquirir a ação da companhia, né? Esses gatilhos também podem ter algumas pegadinhas, vamos dizer assim, né? Porque, às vezes, você pode ter um gatilho que está atrelado a condições de mercado, às vezes um gatilho que está atrelado só à permanência do profissional na companhia, né? E todos esses detalhes, né, podem não, né, afetam diretamente ao próximo item aqui que eu vou falar, que é a mensuração, né? E também a questão de como que você vai reconhecer isso ao longo do tempo no seu resultado contábil. Porque primeiro a preocupação é se você vai se tratar como passivo ou instrumento patrimonial. Mas tem uma contrapartida disso. A contrapartida seria resultado, né? Porque o conceito pô, eu estou concedendo um benefício, né? Que concedendo ao profissional o direito de, em algum momento, ele me comprar ação por um determinado valor, ou não comprar só, eu vou dar as ações literalmente para aquele profissional, mas em troca ele vai ter que permanecer aqui na companhia por 3 anos, por 5 anos. Então, essa é a contrapartida. Ou ele não só vai ter que ficar na companhia por um determinado período, mas ele vai ter que ter outras condições de performance. Por exemplo, elevar o percentual de EBITDA da companhia, de lucratividade, de receita, enfim, tem condições variáveis possíveis, né? Outras condições de mercado, valor de mercado da ação, então são condições que podem ter em um plano, né? Então, nesse sentido, você, de novo, a depender dessas condições, você vai ter uma forma de apropriar isso no resultado. Vai ser gradualmente, vai ser linearmente, e aí vai depender de caso para caso, né? Indo para o segundo grande tópico, que é mensuração, né? Você tem o mais utilizado, né? Que até no slide está falando, Black-Scholes, por exemplo, né? Que é um modelo estatístico de fazer um cálculo que envolve, dentre outros, né? Mas principalmente
preço da ação da companhia. Então, se for uma companhia listada, você vai ter o preço da ação facilmente. Se não for uma companhia listada, você precisa ter um valuation na companhia, e já traz uma outra complexidade para o negócio. Precisa ter volatilidade, né, do preço da ação da companhia. De novo, se é uma companhia listada, a volatilidade você vai ter facilmente. Mas se for uma companhia fechada, talvez você tenha que usar a volatilidade de companhias similares que sejam listadas, né? Ou, enfim, tem outras formas de você calcular a volatilidade. Pode ser com base na própria ação da companhia, caso você tenha um histórico, um valuation histórico, alguma coisa do tipo. Dividend yield também é um componente no cálculo. Por exemplo, se não tem lá um vesting period específico, um período de exercício específico, você precisa estimar, né, quando que seria esse prazo de exercício, né? Turnover, por exemplo, é um outro componente que pode ser considerado no cálculo, né? Então, tem diversos componentes aqui, eu falei os principais, né, que podem afetar significativamente o cálculo, né? E a questão do modelo estatístico específico, né, que citou aí, foi citado o Black-Scholes, mas pode ser um Monte Carlo também. E a depender da característica do plano, o Monte Carlo pode ser mais adequado, né? Por exemplo, quando você tem uma janela de exercício, quando não é uma data específica que o profissional pode exercer, quando ele pode exercer entre, por exemplo, o cara está na companhia hoje, ele pode exercer a opção de a conversão dele entre 2025 e 2028, por exemplo. Então, o Monte Carlo, nesse caso, pode ser que seja mais adequado, né? Assim como, por exemplo, quando você tem você não tem um preço de exercício, quando você for converter, quando você tiver o direito de exercer a aquisição da ação, você não tem que pagar, não tem um preço de exercício, né? Você não tem que pagar para adquirir. Muitas vezes, nesse caso, pode ser aplicado um modelo direto, né? Ou um valuation, você não precisa ter um modelo estatístico, né? Porque, afinal de contas, a companhia só está te entregando a ação. Você não está tendo que avaliar qual que é o preço de mercado para ver se vale a pena ou não você adquirir aquela ação, né? Então, você vai pegar a cotação da ação direta e fazer um cálculo direto, muito simples, né? Que seria um RSU, por exemplo, a nomenclatura, né? Que é um Restricted Share Unit. Bom, isso falei agora de mensuração. Em relação aos Denis, principais... Oi. em relação a essa mensuração, então acho que uma dúvida que pode surgir, o valuation, tanto o valuation da empresa quanto o valor justo, qual que é a periodicidade? A norma determina que eu tenho que, por exemplo, fazer o valuation de tanto em tanto tempo? Ou quais são as regras para a periodicidade de mensuração do valor justo? Sim, não, obrigado pela pergunta, é um bom ponto. O que acontece? A regra não especifica isso, ela fala o seguinte, quando se for, por exemplo, um plano que você vai ter que pagar só pode pagar em ações, essa mensuração do valor justo, ela deve ocorrer no dia da outorga, ou seja, no dia que você está oferecendo aquele plano ao profissional. Se ele está oferecendo o plano ao profissional dia 20 de setembro, por exemplo, teoricamente, você deveria pegar, para fazer a mensuração do valor justo, deveria se utilizar, por exemplo, como um dos componentes supondo que seja um Black-Scholes, né, que é o mais utilizado, usar o preço da ação daquele dia. Se for uma companhia listada, você vai ter o preço da ação daquele dia. Se não for uma empresa listada, você precisaria de um valuation daquele dia. Isso é o mundo ideal. Só que a gente sabe que não vai ter um valuation para a companhia diário, né? Então, presume-se que você deveria utilizar um valuation próximo, pelo menos próximo daquela data. Claro, e esse valuation só seria uma verdade, só continuaria sendo uma verdade no dia 20 de setembro, se entre o dia que foi feito o valuation, a data que foi feito o valuation e o 20 de setembro, também não ocorreu nenhum evento significativo que mudou completamente a característica da companhia. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que, nesse exemplo, né, você está fazendo a outorga dia 20 de setembro. Teve um valuation que foi feito para a companhia dia 30 de junho. Pô, é relativamente próximo. Poderia utilizar esse valuation?
Poderia, desde que entre 30 de junho e 20 de setembro também não tenha acontecido nada tão relevante, né? Agora, se teve algo relevante no meio do caminho, aí eu entendo que deveria ter algum tipo de atualização nesse valuation, né? E quando você tem e lembrando, né, quando você não, e aí não remensura, você só vai remensurar é, é, quando o pagamento é em caixa. Quando o pagamento é em caixa, você pode até fazer o cálculo no dia da outorga, né, mas toda a data base de balanço você vai ter que remensurar, baseado no valuation da companhia, né, ou no valor da ação, caso seja uma companhia listada. Agora, se você se o pagamento é em ações, você não precisa remensurar cada data de reporte. Você só faz o cálculo no dia da outorga e acabou, né? Então, essa é a principal diferença. Respondi? Respondeu. Mais um ponto seria, e para fazer esse valuation, em empresas de capital aberto a gente tem, né? Mas em empresas fechadas, como as empresas podem proceder? Então, esse valuation, muitas companhias acabam até contratando algum parceiro para fazer esse tipo de valuation, né? É, mas não tem nada na regra determinando, aliás, não está escrito em nenhum lugar que a companhia mesmo não tem que contratar alguém para fazer, ou se a companhia mesmo pode fazer esse valuation. A companhia pode ela mesma fazer o valuation, né? E se for uma companhia auditada, naturalmente os auditores provavelmente vão desafiar um pouco esse valuation, né? É, e o valuation de uma companhia, muitas vezes, né, se utiliza de um fluxo de caixa descontado, onde ele projeta os resultados da companhia de acordo com taxas de crescimento apropriada a cada linha do resultado da companhia e também, obviamente, com cenários econômicos, perspectiva da empresa em relação ao aumento ou diminuição de produção, a abertura de novas unidades ou fechamento de unidades, enfim, todo o cenário de crescimento ou não de uma companhia tem que ser levado em consideração, né? E, obviamente, que quando vai fazer esse desconto a valor presente para se chegar no valor justo da companhia, também existe alguma discussão ali em qual taxa de desconto vai utilizar. E aí tem muita discussão em torno disso, muita literatura em torno disso, mas é um bom ponto também, né? Porque, de novo, se a gente estiver falando aqui de um de uma entrega de ação sem ter um preço de exercício, né? Talvez a ciência de foguete, vamos dizer assim, está exatamente em fazer o valuation da companhia de forma adequada, né? Perfeito. E aqui dando continuidade, né? A questão dos principais riscos, né, de erro, né? Por experiência aqui, o que mais acontece de cara um equívoco, muitas vezes, ao interpretar o plano e verificar se é um passivo financeiro ou se é um instrumento patrimonial, né? Então, é aquilo que eu disse, muitas vezes o contrato, ele tem algumas pegadinhas ali, porque às vezes o cara fala assim, ó, vou entregar, o pagamento será em ações, mas aí lá mais embaixo, nas letras pequenas do contrato, está escrito que a companhia tem a obrigação de recomprar. Então, isso pode configurar que no final do dia você tem a obrigação de pagar a caixa e não exatamente só entregar as ações. Então, tem que tomar cuidado com essa interpretação, né? Um outro erro comum é justamente na apropriação das despesas, né? Porque, como eu disse, nem sempre essa questão do vesting period é tão claro, né? E aí, essa definição de quando fazer essa apropriação de forma gradual ou quando fazer essa apropriação de forma linear, e que também vai depender, de novo, da condição existente para você ter o direito de fazer a conversão. Se a condição for uma condição de mercado ou se é uma condição de performance, né? Ou de permanência na companhia e assim por diante, né? Outro ponto, quando o serviço, esse é muito comum também, quando o serviço é prestado para uma companhia diferente da companhia que entregará a ação. O que isso quer dizer? É muito comum, por exemplo, ter uma companhia aqui no Brasil, que, né, é companhia fechada, inclusive, e tem uma companhia lá fora, né, que é a hold, que é a controladora, inclusive, né? E aí o que acontece?
o executivo está prestando um serviço na companhia aqui no Brasil, né? E aí, a ação que ele vai receber é da companhia lá fora. Então, nessas situações, às vezes, a contabilidade aqui no Brasil pode falar assim, como é a empresa lá fora que vai dar ação, aqui eu não preciso registrar nada. Não é verdade. Porque quem está recebendo o serviço é a companhia aqui no Brasil. Então, provavelmente, nesse caso, o que vai acontecer? Tanto a companhia que está aqui no Brasil quanto a companhia lá fora tem que reconhecer essa operação. É claro que vai depender também quem está agindo em nome de quem. Porque, assim, se a companhia lá fora tiver outorgando essas ações, esse plano, né, por livre e espontânea vontade dela, é um tratamento. Se a companhia aqui do Brasil está outorgando uma ação que não é dela, também tem outro tratamento, porque aí uma passa a dever para a outra. Então, tem todas essas peculiaridades, tá? Então, de novo, de maneira geral, é importante ter em mente que tanto a companhia que está dando a ação, seja lá qual for, tanto a companhia que recebe o serviço, ela tem que ter a sua tratativa contábil, né? Você tem que ter esse plano sendo reconhecido de alguma forma em ambas as companhias. Essa alguma forma vai depender um pouco dos detalhes contratuais, tá? Então, assim, e por último, né, é justamente a questão de qual modelo de mensuração aplicar. Porque muitos vão lá e fazem uma conta de multiplicação, quando, na verdade, você deveria adotar um modelo estatístico. E aí, quando vai para o modelo estatístico, qual modelo adotar? É o Black Scholes? A maioria vai para o Black Scholes. Mas será que ele é o mais apropriado? Né? Dependendo das características do plano, mesmo que tenha uma janela, alguma coisa assim, até dá para aceitar o Black Scholes. Ele é melhor do que nada, tá? Mas, a depender das características do plano, o Monte Carlo pode ser o mais adequado, né? E dependendo da especificidade do plano, um Black Scholes, por exemplo, não vai capturar, não vai refletir a realidade daquela peculiaridade prevista naquele plano. E aí, de novo, a depender de quem está avaliando isso, ele pode entender que se não for o Monte Carlo, ele pode considerar que está errado, não sendo o Monte Carlo, né? Mas casos específicos, né? Então, aqui eu acho que eu passei pelos 3 principais tópicos, né? Que é contabilização, mensuração e os principais riscos. Mas, enfim, agora eu fico aí à disposição para debater alguns itens em específico e responder perguntas, enfim. Perfeito, muito obrigada. Bastante esclarecedor, né? É um tema complexo. Podem mandar as perguntas e convido agora o Igor a contar um pouquinho mais sobre o caso da People Saúde com a contabilização de stock options. Vou usar muito como base o que o Pênis acabou de trazer do conceito técnico, mais para o mundo das startups em early stage, que foi o caso da People desde 2021. Quando a gente começou a estruturar a área de controladoria e os controles internos, que era algo meio nebuloso para uma startup early stage, com 2 anos de atuação, mas que tinha um equity plan de stock options, né? Focado para os seus colaboradores, mas não tinha um entendimento sobre a contabilização correta, sobre como fazer essa mensuração do valor justo das opções. A gente identificou vários erros e riscos dos quais o cliente acabou de trazer. Um deles é a estrutura de uma startup early stage hoje, em 98%, é uma estrutura que ela é cascateada, onde as stock options são instrumentos patrimoniais que estão sendo distribuídos na offshore, lá holding, em muitos casos Cayman, Delaware, algum desses 2 países, a grande maioria, mas quem está se beneficiando do serviço é a empresa brasileira. E quando você entra nas rodas de conversa sobre o conceito técnico, você vê muitas opiniões diferentes, como o Pênis acabou de trazer. A contabilidade diz que não precisa contabilizar no Brasil, mas o CPC 10 fala que você precisa reconhecer como despesa versus o instrumento patrimonial ali no seu reconhecimento contábil. Então, esse foi o nosso primeiro cenário. Uma startup, early stage, zero controle, mas com um plano stock option bem definido, onde a gente entendeu o plano. Então, eu acho que o primeiro step em uma startup early stage é você entender qual é o plano de stock options que você está trabalhando, né?
qual é o período de veste, qual é o período de cliff dele, quais são as premissas desse plano para que você consiga mensurar qual é o melhor controle e achar as melhores soluções para mensuração contábil, né? O segundo ponto é o gap técnico. Stock options é um mecanismo de LP que é utilizado há muito tempo, mas é algo novo para muitos profissionais que estão entrando em startup early stage para estruturar a área financeira e controles internos. Então, quando a Pipo se identificou com esse gap técnico e viu, cara, a gente tem um plano, a gente sabe qual é o nosso valor justo de ação, né? Que é um valor e eu já falo sobre essa mensuração, que é muito mais mágica do que ciência para startup e early stage, que ainda deixa mais nebuloso o assunto. Como a gente precisa, como a gente pode, na verdade, se especializar para acompanhar esse conceito e garantir que a Pipo ou a startup early stage que você está cuidando à frente do time financeiro está fazendo os devidos reconhecimentos contábeis e dentro das regras, tanto do IFRS quanto do CPC, para que não tenha nenhum gap na sua contabilidade e não gere nenhum risco, né? Seja ele distorção de performance da empresa, quando você deixa de reconhecer uma despesa, violação da própria norma contábil. Então, a gente sentou e olhou a necessidade de criar esses controles, né? Principalmente para evitar algum impacto financeiro ou, pior ainda, algum impacto de controle. A gente discutia muito no começo e a gente ainda discute hoje na Pipo que o momento certo para você criar controles assertivos, seja de LP ou qualquer controle financeiro, é no começo da empresa, é quando ela está nesse estágio de early stage ali, principalmente para que você consiga ajudar a startup nesse crescimento dela e andamento durante os rounds de funding, fundraising. Então, esse foi o nosso principal desafio, né? Então, entender o conceito do nosso plano, que é o primeiro step, cobrir esse gap técnico dentro do time primeiro e depois descobrir quem poderia nos ajudar e entender qual seria esse impacto, né? Quando a gente entende qual é o impacto e vê que ainda tem um gap técnico, a Pipo não tem braço, os benchmarks que a gente está fazendo no mercado não tá confundindo muito mais do que a gente está conseguindo caminhar, a gente parte para pedidas de ajuda, né? Que eu acho que é a parte mais importante para o controller, um responsável de finanças de uma startup que no nosso caso foi optar por auditar a Pipo Saúde no seu segundo ano de, de existência, né? Algo que não é tão usual para uma startup early stage, porque normalmente a gente está muito mais focado em olhar caixa do que olhar controle no final do dia, mas a gente partiu para pedir ajuda e auditar nossos controles internos, contábeis, junto com a KPMG. Então, esses foram os desafios e a gente parte para a solução, né? Quando a Igor, gente. Pode perguntar. Desculpa. em relação aos benchmarks que você falou, como foi essa experiência? O que você encontrou aí nos benchmarks com as outras startups? Boa pergunta. Eu encontrei diversas definições sobre o que seria stock options, e todas elas não se conversavam no final do dia, eram linhas que caminhavam para um caminho diferente. Então, era meio confuso porque a gente, a gente encontrou coisas que fazem sentido depois que a gente se especializou. Mas no começo, quando o time tinha um gap técnico, a gente ouvia pessoas falarem, não precisa contabilizar stock options no Brasil de maneira nenhuma, só precisa contabilizar stock options na sua holding. A contabilização é a multiplicação da quantidade de opções versus o strike price, o preço de exercício. Então, a gente se inundou de muitas informações que deixava mais confuso, né, nessa clareza. Mas a gente também encontrou benchmarks muito bons de scale-ups, né, empresas que estão em estágios mais avançados, que já passaram por esse processo de criar o controle de stock options, trabalham com stock options, depois mudaram para alguma outra ILP, como uma RSU ou uma Phantom Share, por exemplo, que tem uns controles um pouco mais complexos de fazer por conta da forma de liquidez desses objetos, né? Mas foram benchmarks bons, mas com muita informação divergente também, muita opinião que era divergente no final do dia, né? E confundia muita gente que tinha um gap técnico enorme com relação a esse assunto. Boa. E aí você me permite, Igor, só fazer uma observação aqui que o Igor colocou, bem colocado, né? Em se tratando de startup, né? Eu acho que tem um desafio maior
até naquilo que a Ana havia perguntado em algum momento, né, em relação ao valuation, né? E de fato, quando é startup, isso traz um desafio a mais, né? Porque como que você vai projetar resultado de uma entidade, né, que é startup, que ainda não está gerando resultado, né? Então, é complexo isso realmente, e aí é onde entra nas peculiaridades, de fato, né? Mas, enfim, tem alternativas, né? Não é nada engessado. No final do dia, eu costumo dizer que a gente está falando de uma mensuração de valor justo. Mensuração de valor justo é uma estimativa contábil, né? E por ser uma estimativa, você tem um grau de subjetividade em algumas questões, né, e julgamento, e tem que fazer sentido. No final de tudo, o resultado daquela conta tem que fazer sentido para a companhia, não pode fazer sentido para um terceiro, eu não pode fazer sentido também só para a companhia, tem que fazer sentido para mais gente, né? E chegar num consenso. Então, assim, acho que essa é uma mensagem aí também. Bom ponto, Clênis. Acho que descobrir o valor justo, a mensuração do valuation da startup, muitas vezes, em early stage, acaba sendo aquele cálculo que ocorre em uma rodada de fundraising, sem muita ciência por trás, mas como o Clênis disse, acho que o objetivo é realmente encontrar o equilíbrio em gerar valor para todas os stakeholders envolvidos e interessados naquele número, né? Então, acho que aqui, reforçando até o que o Clênis disse, é importante que o líder de finanças da startup ele também entenda do negócio para fazer sentido esse cálculo. Porque no final do dia, o cálculo do valor da ação da empresa ele vai ser usado como base para a mensuração do valor justo da opção, o que é muito importante, porque se você não acompanhar esse processo de mensuração do valor justo da sua ação, do valor da ação, do valuation da empresa, a chance de dar algum erro no seu reconhecimento contábil da sua ILP é muito grande e você ter o retrabalho de ter que corrigir, né, lá na frente. Boa. E quando a gente se depara com esses gaps técnicos, essa confusão sobre qual é o controle, a gente parte para buscar soluções. Uma das soluções é a especialização interna, né, do nosso time com relação a entender qual é o processo, como funciona o plano, como poderia ser feita as contabilizações. Então, a gente começa a discutir internamente isso também para desenvolver o time tecnicamente, que é uma coisa muito importante, mas a gente também usa como nosso braço a consultoria externa, né? Aproveita que a gente está no processo de auditoria dos nossos controles contábeis e parte para pedir ajuda dos especialistas de instrumentos patrimoniais para que eles possam nos ajudar, principalmente com a mensuração do valor justo da opção, porque no cenário de uma startup early stage, quando você ouve a fala do valor justo da ação, já é um susto, porque você não está acostumado com a ciência dentro daquele valuation. Então, qual é o método ideal que eu posso usar para chegar nessa mensuração do valor justo? É o Black-Scholes, é o Monte Carlo, é o binominal. Isso vai dizer muito sobre como está o seu plano. Então, por isso que é importante você entender qual é o plano da ILP, a forma como esse plano é liquidado, a forma como ele é distribuído para as pessoas que estão se beneficiando. O Black-Scholes, como o Penis disse, hoje ele é melhor do que não ter nada. Ele é um método muito mais simples de você fazer essa mensuração e é o mais utilizado nas startups, como a gente viu nos inícios dos slides, quase 70% das empresas utilizam Black-Scholes, mas não necessariamente é uma regra vedada, né, que precisa ser o Black-Scholes. Vai dizer muito sobre a realidade da empresa e do seu plano de ações. Então, Oi, quando a gente pode perguntar, desculpa. oi, Igor, desculpa. Eu acho que você falou um ponto aí que eu acho bem importante enfatizar, né? Você mencionou que a liderança precisa estar acompanhando, engajado nessa discussão, porque imagina, uma startup está começando, tal, esse plano, né? Pode ser considerado uma iniciativa-chave no desenrolar dessa entidade, né? Porque a gente está falando ali das pessoas que vão fazer o negócio ir para frente e crescer. Então, o que que eu quero dizer com isso? Isso até vale para outras operações também, né? Mas é assim, a contabilidade muitas vezes fica um pouco à margem das discussões. Às vezes os executivos vão lá para a sala, discute negócio e tal, nem chama
a gente para reunião, né? Me colocando aqui como contador também que sou, né? Então, esquece um pouco o contador lá do lado e tal. Só que aí na hora do vamos ver, o contador é responsabilizado porque não contabilizou uma questão lá de milhões que afeta significativamente e tal. Só que o coitado não foi nem envolvido na discussão inicial, entende? Então, quando vocês escutarem o nome Stock Option e LP, não tenham receio, a minha recomendação, não tenham receio em ligar para o presidente da companhia e pedir uma reunião para discutir isso, fazendo uma apresentação, fundamentação, tudo isso, porque tem que ser dada a devida importância para isso. Hoje, com as regras contábeis que, né, são complexas e tudo, o contador, desde quando a companhia pensa em ter um novo produto, uma nova operação, uma transação estruturada, o contador deveria ser um dos primeiros a serem envolvidos em todas as discussões. E às vezes só lembram de envolver o advogado na discussão. E o que não é justo, porque no final das contas, quem tem que garantir o valor contábil não é o advogado, é o contador. Então, enfim, só abrindo um pouco o coração aí também. Não, é perfeito, Denis. Acho que a nossa responsabilidade como contador, controller, coordenador de controladoria, diretor financeiro é de entender o negócio e garantir que a cultura daquele LP ele tenha o propósito que ele está alcançando, seja de retenção, principalmente de retenção de talentos, quando você está falando de uma early stage, né? Porque trabalhar com uma ILP de stock option numa startup early stage é muito benéfico para a empresa e para o funcionário, principalmente na parte de retenção do funcionário, né? Porque ele está comprado ali com um projeto e para a empresa por conta do baixo custo que a Stock Option traz. E até juntando com o ponto da mensuração aqui do valor justo que a gente estava comentando e da contabilização para Stock Options, onde a empresa que cede esses instrumentos patrimoniais está nos Estados Unidos, e vale trazer que lá nos Estados Unidos, o ERC tem uma session, né, que é o 409A, que ele pede para que a gente, empresas dos Estados Unidos, façam essa valoração, né, através dessa certificação 409A, o que ajuda muito quando a startup por ter essa estrutura offshore para fazer a mensuração do valor justo da opção dela. Porque anualmente, depende de como a startup vai escolher fazer rever o cálculo do 409A. No caso da Pipa, a gente faz todos os anos. Mas tem startup que faz em cada rodada de fundraise. Então, fica muito na particularidade. Eu lembro que na nossa primeira contabilização de stock options, a gente pegou o valor do 409A do valor da ação que chegou no valor do fair market value da nossa ação e contabilizou um múltiplo lá de quantidade de opções pelo valor justo da nossa ação. E quando a gente levou isso para os especialistas, eles falaram, cara, você está fazendo cálculo pelo valor da ação. A gente precisa descobrir qual é o valor da sua opção através de um método de valoração de valuation, seja ele Black-Scholes, binominal e Monte Carlo. Lembro que foram várias discussões que a gente teve na nossa primeira auditoria. E a solução foi trazida pelos especialistas, né? Por conta da nossa limitação técnica. E eles que nos guiaram para fazer, utilizando o mecanismo que a gente tinha, né? Principalmente pelo nosso equity plan, são opções distribuídas através da nossa offshore, assim. E isso nos ajudou muito a ter um pontapé inicial para fazer esse reconhecimento correto, né? Um outro ponto que é muito complexo para as startups, que está dentro da nossa solução, foi identificar qual é o benchmark perfeito para você fazer essa valoração do valor justo da opção, né? Principalmente quando você fala de startup com essa estrutura offshore, com uma holding, em um outro país, a gente vê o cálculo do 409A ser feito com benchmarks também de outros países, listado em outras bolsas, né? Mas como a gente encontra esse benchmark perfeito? Outras discussões que ficam em aberto para vocês trazerem para os especialistas de instrumentos patrimoniais das auditorias de vocês ou de terceiros que vocês conversam para encontrar qual é o equilíbrio que traz a empresa para o valor justo real da opção que faz mais sentido para aquela realidade. Então, na Pipo também a gente passou por esse processo de discussões.
E eu acho que é muito usual esse processo de discussões, né, Clênis? Então, tipo, qual é o benchmark ideal para usar para fazer essa mensuração do valor justo da opção? E é algo que fica em aberto, né, para sempre estar discutindo em todas as auditorias, em todos os processos de reconhecimento também. E além, né, né, você fazer esse mapeamento inicial da forma mais adequada possível, tem que pensar que ao longo do tempo você precisa ser consistente nas suas abordagens, né? Porque não Muito. dá para definir algo agora e daqui um ano, quando você fazer uma nova emissão, você ter uma tratativa completamente diferente, só porque você, sei lá, teve um insight diferente. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Eu acho que isso entra muito na linha de ser consistente nas premissas que você está atrelando o seu reconhecimento contábil da sua ILP. Então, para evitar distorções contábeis lá na frente que possam prejudicar o resultado da companhia ou até mesmo em tomadas de decisões que são muito importantes, né, quando a gente fala de olhar o número contábil em si. E você vê, por que que também eu mencionei, eu acho que o ponto que o Igor colocou de trazer a alta administração, vamos chamar assim, para a conversa, é importante. Porque a gente já viu entidades é, do mercado financeiro, vamos dizer assim, relevantes, com situações assim, eu não sei nem como explicar, como denominar, mas assim, era mais ou menos assim, o cara fez uma emissão e se alguém tivesse a solução para ele não ter aquela despesa ou para reverter aquilo de alguma forma, o cara estaria milionário, porque não tem solução. A regra, ela tem que ser aplicada de uma forma que, a depender de como foi definido lá no início, não dá para você voltar lá e refazer tudo. Não tem como, sei lá, e Exatamente. alterar um contrato de 5 anos atrás, né? Então, por que que eu estou dizendo? Tomar cuidado que quando você faz uma outorga, você concede um plano desse, é, é, imagina que uma startup, por exemplo, que tinha um preço de ação que era baixíssimo e de repente tem um preço de ação alto, o beneficiário naquele plano pode ter tido um resultado de fato milionário, entendeu? E isso não tem reversão. E eu acho que essa é a intenção mesmo, porque se o cara teve um resultado milionário é porque a companhia prosperou e tá tudo bem. Só que às vezes prospera tanto que fica um negócio absurdo de um jeito e não tem como reverter, entendeu? E o que que eu quero falar com isso? Que quando você tem modificações no plano, quando essa modificação ela é benéfica, é um tratamento. Quando ela não é benéfica, é outro tratamento. E esse outro tratamento pode ser muito indesejado pela companhia. Então, tem que tomar esses cuidados, né? E por isso que eu falo, lá no início, reforçando o bom ponto do Igor, lá no início, traz todo mundo para a discussão, porque a discussão ela é sempre relevante. Mesmo que aparentemente, inicialmente, o valor não seja tão relevante, qualitativamente vai ser sempre relevante. Porque hoje o valor pode ser nada, daqui a 5 anos pode ser muito para a companhia, mas muito, muito mesmo. Então, eu estou sendo bem incisivo, bem enfático aqui, porque essa é a realidade, tá? Mas para uma startup early stage, que qualquer valor, em qualquer tamanho, é um valor muito importante para a gente, Exato. porque a gente trabalha com pools de stock options no mundo das startups de 5%, de 2% do seu equity inteiro, do seu cap table inteiro, disposto, atrelado, né, para fazer distribuição. Então, qualquer mudancinha em contrato tem que ser muito bem discutida para ver todos os impactos que aquilo vai trazer para a companhia, né? Financeiramente, principalmente, né, do lado contábil, né, dos efeitos quando a gente está falando de stock option, instrumentos patrimoniais, mas em outros tipos de liquidação também. Agora, só para finalizar o nosso papo do caso da Pipo, os resultados que a gente encontrou, né, através desse desenho feito junto com a KPMG durante as nossas auditorias, foi os melhores que a gente poderia prever no nível de controle interno, né? Então, a gente teve resultados ótimos nas nossas auditorias anuais, fechando as últimas 3 auditorias sem nenhuma ressalva, principalmente nesse ponto de stock options, que é algo muito usual por conta das confusões que são feitas no momento da contabilização, como a gente mencionou, né? Então, contabilização fazendo múltiplo de quantidade de opções por strike price, erro no cálculo
no cálculo justo das opções, né, no valor justo das opções. Então a gente conseguiu alcançar bons resultados. E com esses bons resultados, criar a cultura de melhores controles internos, né? Então, a gente entende, tem como filosofia que o melhor momento para criar controles internos e acompanhar eles e trazer a administração para perto desses controles é no momento early stage. É no momento que está todo mundo ali focado em construir uma base sólida para que a empresa cresça, né? E essa base sólida, ela começa aqui, na contabilidade, começa no lado financeiro. Porque é o time de retaguarda que dá suporte para que todos os outros times continuem crescendo e levando a companhia para caminhos maiores. Por ter o instrumento de LP com um mecanismo de retenção de talentos, é muito importante a gente buscar esses controles cada vez mais assertivos. Seja com a ajuda de um software para controle de equity, seja através de controles próprios, com a ajuda de especialistas, trazendo especialistas para dentro da casa, mas é algo importante e é algo que toma tempo. O investimento maior para uma startup early stage em questão de controles é tempo. E às vezes também dinheiro para fazer uma auditoria de ponta a ponta, de um ano inteiro, está disposto também a passar por esse momento de desconforto, tentando prever uma contabilidade dentro do que a norma pede, dentro do nível de qualidade que é esperado de uma empresa, né? Com uma company em si, né? Perfeito. Perfeito, muito bom. Obrigada pelas colocações, Igor. E a gente tem algumas perguntas. A gente tem até 7 da noite aqui para respeitar o horário de todos aqui, mas vamos tentar respondê-las. Luiz Fernando está perguntando para o Clênis, pensando numa stock option como exemplo, quando ocorre o exercício e as ações são emitidas ou transferidas da tesouraria, eu devo baixar o valor contabilizado no PL contra o resultado ou o valor justo das opções permanece vivo no PL? Permanece no PL. Porque a contabilização ela foi o efeito, né, o movimento foi PL contra PL mesmo, e aí a despesa já foi reconhecida, você não tem o que mexer, né, porque está reconhecida, não reverte a despesa, então fica no PL. O que alguns questionam é se você deveria ter uma reclassificação dentro do PL, tá? Tem um pouco de margem para discussão para isso, mas a priori fica na mesma linha, tá? Não tem reclassificação. Perfeito. A próxima pergunta do Marco Santana. Clênis, pode comentar sobre situações de 1, conversão de stock options para RSUs e 2, liquidação de planos de SOP? Como tratar a contabilização? Quais os pontos críticos? Então, quando você tem a mudança essa modificação, né, o que tem que ser, a primeira preocupação que vem é se essa modificação ela é benéfica ou não para o beneficiário, né, para o executivo ali, ou para o profissional. E se tiver e quando você tem essa conversão, uma vez que uma das formas de medir o quão benéfica é ou não, é remensurando o valor justo, e esse valor justo, se ele for benéfico, ele tende a ser maior, né? E se ele for maléfico, vamos dizer assim, se ele não for pró-profissional, o valor justo vai ser menor. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando for maior, você vai só atualizar ali o reconhecimento e vai ter um reconhecimento normal, né? Como já tinha o outro. Só que se for menor, se o valor justo for menor do que o anterior, essa modificação que vai contra, que ela não é benéfica para o profissional, vai fazer com que a despesa do plano anterior tenha que ser reconhecida imediatamente no resultado. Você tem que acelerar o reconhecimento da despesa, né? Então, o principal efeito é isso, tá? Essa aceleração do reconhecimento da despesa, caso essa modificação não seja benéfica para o profissional. Eu acho que esse é o principal ponto. Perfeito. E aí ele pergunta da liquidação dos planos de SOP e como tratar a contabilização na liquidação. Acho que Não, só tava. Então, assim, quando você
vai liquidar em caixa, né? Enfim, a liquidação em caixa, naturalmente, esse valor, teoricamente, já estaria sendo reconhecido contra passivo, você tem a baixa do caixa, a saída de caixa baixando esse passivo. Quando você vai emitir ação, né? De qualquer forma, é como se você tem duas formas. Uma, se você tem a ação em tesouraria, é uma forma, e aí só tem uma reclassificação entre linhas. A outra forma é, se você tem que ir no mercado e comprar essas ações, que não vai mudar muito de uma situação que você teria essa ação em tesouraria, porque você compraria, é como se você comprasse para deixar em tesouraria para poder liquidar a operação, entregando a ação para o profissional. E a terceira situação é onde você vai emitir a ação e fazer a diluição, né? De novo, tudo isso afeta basicamente patrimônio líquido. Então, exceto no primeiro caso que eu mencionei, que é caixa contra passivo, né? Perfeito. Aí a gente tem uma pergunta do Brandon. Ele pergunta, ele gostaria de saber a respeito da contabilização da despesa de SOP de um profissional quando ele é desligado antes de completar o período de vesting. Ah, legal, um bom ponto. Essa situação, é claro que tudo isso você tenta prever de alguma forma na mensuração inicial quando você considera turnover, por aí vai, né? Mas tudo bem. Você, quando calcula o valor justo, você calcula o valor justo por unidade. Unidade que eu digo assim, por profissional, né? Então, se você tem 100 profissionais hoje, você chegou no valor justo unitário, você calcula pelos 100 profissionais que você tem hoje. Se lá na frente, na sua próxima data de report, né? Você tem 90 profissionais, você vai multiplicar por 90 e vai fazer a conta do que você falta apropriar olhando os 90 profissionais que você tem, né? E que naturalmente o valor justo vai diminuir naturalmente, né? Por conta dessa saída de profissionais que não cumpriu ali com o trigger necessário para exercer a opção deles de ter ação. Perfeito. E temos aqui outra pergunta do Marco. Planos de SOP underwater. Algo a fazer da perspectiva contábil ou apenas manter o valor inicialmente definido na outorga? Plano Underwater, quando o preço da ação fica abaixo do exercício, do preço de exercício, né? Quando o beneficiário não tem ali nenhuma vantagem, ele não vai exercer porque não vale a pena. Nesse caso, ele simplesmente não converte, né? Porque ele mantém contabilizado, ele não deu trigger ele não exerceu, né? Ele tem um prazo ainda para poder exercer, provavelmente. E aí vai a ação é volátil. Não pode não dar exercício naquele momento, mas em algum momento pode dar. Então você mantém contabilizado. Perfeito. Aproveitando, essa pergunta é muito boa, porque como o Clênis falou, né, não há ajuste no valor inicial definido lá na outorga, na concessão, mas do nosso lado de empresa auditada é importante a gente prestar algumas atenções nas práticas de divulgação dos números, né? Então é comum a gente fazer nota explicativa explicando, né, esse momento de onde o audit também da empresa para dar visibilidade para os stakeholders, fazer os squeezers, né, de desempenho, né? Em alguns casos a gente precisa olhar, incluir informações sobre esse plano de stock option, olhar o plano de novo para revisar o plano de compensação. Então esse lance do Underwater, ele traz alguns desafios contábeis que são entre as linhas, assim. E reforçando, né? Não tem reversão, não tem nada nesses casos, tá? Perfeito. Uma observação só que eu queria até entender com o Clênis é que a gente está falando de stock options, então são planos geralmente de natureza mercantil, mas quando a gente fala dos planos de natureza remuneratória, a empresa também precisa calcular as despesas ali em cargos trabalhistas e tributários. Isso vocês auxiliam também. Não, sim, e é um bom ponto, Ana, porque assim, tem toda uma questão tributária. Inclusive, muitos planos, quando coloca lá como preço de exercício um preço simbólico, é justamente para ter essa diferenciação tributária, né? E aonde também, toda vez que se fala em tributo, tem que avaliar a questão de risco também, e o quão, na essência, você está, de fato, oferecendo uma remuneração adicional, ou se é um plano que está ali dentro, que atende ali os pré-requisitos, né, do IFRS 2 e CPC 10, né?
Então, essa avaliação no início ela é importante também, né? Eu não sou especialista da área tributária, mas tem uma série de tem outras questões tributárias que não podem ser ignoradas, né? Tem que ser avaliado de fato. Perfeito. Bom, a gente está chegando aqui ao final. Foi bacana receber as perguntas aí para que a gente pudesse discutir. Deixo aqui o convite, né, para quem quiser conhecer o Basement. A gente, como eu falei, a gente gerencia stock option, ações restritas, compra de ações, ações fantasmas e planos fantasmas. E a gente tem também uma parte de gestão da contabilização e dessas outras despesas na plataforma. Né? A ideia é que a gente não vai, como o Clenis, né, te ajudar a entender, a estruturar, mas é a plataforma que vai te ajudar a fazer essa gestão no dia a dia. E a gente tem condições especiais aqui de contratação para quem participou do webinar. Gostaria de agradecer a todos que participaram. A gravação vai ser disponibilizada em breve. Andressa perguntou aqui. E gostaria de agradecer ao Igor e ao Clenis. Foram muito ricas as informações que vocês trouxeram aqui. Fiquem à vontade para dar uma palavra final para todo mundo. Obrigado, Ana, pela oportunidade. É sempre bom, é sempre um prazer, né, poder compartilhar um pouco, né? Obviamente que é um curto espaço de tempo aqui, o nosso handbook, aqui, nosso livro relacionado a esse assunto é muito extenso, tem 500 páginas, e eu não estou exagerando, é isso mesmo. Então, claro que de bate-pronto aqui, teve algumas perguntas aí que me parece que o público é bastante familiarizado aí com o assunto também, né? Então, espero ter conseguido responder, né? Mas só também fazendo um disclaimer aí de que, né, cada caso é um caso e tem que ser explorado com detalhes da melhor forma possível aí cada caso para não, né, para ter certeza de que o registro, enfim, tá sendo feito de forma adequada. Mas, enfim, obrigado a todos e boas festas, né? Boas comemorações de final de ano aí a todos. Queria agradecer em nome da Pipo também, particularmente a todos que assistiram. Foi uma honra o convite da Basement para contar um pouco do caso da Pipo, ler um pouco das dúvidas de vocês e também poder compartilhar um pouco do lado técnico, aprender um pouco também com o Clenis, que entende muito, né, da parte de stock options e de instrumentos patrimoniais ali. Se precisarem de alguma coisa, estamos à disposição. Eu, Igor e a Pipo Saúde também. Perfeito, muito obrigada a todos. Então, boa noite e a gente vai disponibilizar a gravação em breve para quem quiser ali reassistir, né? Porque o tema é complexo. Obrigada.